Saudar Lídia Brito, já está aqui com a gente. Lídia, boa tarde para você. Boa tarde, Joelson, Elivaldo e a todos que nos acompanham. Elivaldo Barbosa, ótima tarde, Elivaldo. Ok, Joelson, Lídia, boa tarde a você que segue em nossa companhia. E nós aqui, em tempo real, estamos recebendo o governador eleito do estado do Piauí, Rafael Fonteles, que vai conversar conosco a respeito da futura gestão, do momento que está vivendo, dos desafios do estado do Piauí para 2023 e os próximos 4 anos. Governador eleito Rafael Fonteles, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Joelson, boa tarde, Elivaldo, Lídia. Boa tarde ao povo do Piauí. Prazer voltar aqui novamente para fazer esclarecimento e responder as perguntas aí de vocês. Governador, quero começar conversando com o senhor sobre uma questão muito básica, que é a rotina nova do governador eleito. Isso tudo é novidade para o senhor. Então, o senhor participou de uma campanha muito intensa, que terminou no dia 30 de outubro, efetivamente, com a eleição do presidente Lula. E agora, como é que tem sido o dia a dia do ex-secretário e futuro governador Rafael Fonteles? Olha, na verdade, nós estamos na fase de formação da equipe. Realmente foi uma campanha muito intensa, todo o Piauí acompanhou a nossa disposição, o nosso entusiasmo, tanto para a nossa campanha, do nosso time, mas principalmente para a campanha do presidente Lula, que se saiu vitoriosa, uma vitória apertada, mas que mobilizou muita gente e mostrou um Brasil dividido, mas majoritariamente a favor da pacificação que Lula promete, né? E realmente nós acreditamos que ele irá implementar, a julgar pela participação dele na COP27 no Egito, com discursos extraordinários nessa linha que eu coloquei. E no meu caso aqui, eu estou formando a equipe, né? Já anunciei boa parte dos nomes. Então você não parou? Não parei, nem um minuto, porque essa parte eu considero a parte mais importante para a gestão, é a formação da equipe. Isso, para quem faz a gestão de uma companhia ou de um governo, sabe o que eu estou dizendo. A formação da equipe, a escolha dos quadros, e essa escolha baseada em diretrizes, em metas e em ferramentas que esses gestores irão dispor para cumprir essas metas, é algo que eu realmente dedico muito tempo. Por isso que eu fiquei um pouco mais em silêncio, para poder fazer muitas reuniões. Em compensação, o Twitter funcionou bastante. O Twitter funcionou, mas é a maneira mais silenciosa de fazer esse trabalho. Mas, como eu disse, ouvindo todas as forças políticas que fizeram parte dessa vitória. Como eu sempre disse na campanha e digo aqui novamente, ninguém governa sozinho, é um coletivo, é um time que vai fazer a diferença. É claro que esse time tem que ter um capitão, tem que ter um líder, não é? E a população escolhe esse líder nas urnas. E cabe a nós, escolhidos pela população, escolher o time, não é, de secretários que vai fazer a gestão desse Estado, desse governo tão vasto, tão grande, com tantos desafios, mas que também tem oportunidades para aproveitar. Então, a fase tem sido de muita concentração, muito diálogo com as forças políticas que nos deram apoio para formar um governo plural, que represente essas forças, mas principalmente que cumpra as metas que nós estabelecemos ao longo da campanha eleitoral, que foi o que nos deu a vitória e nos deu o voto de confiança da população piauiense. Governador, mas ainda faltam, né, espaços a serem definidos, ocupados no primeiro escalão, também em segundo, terceiro escalão, montagem aí das equipes nas secretarias. Quando é que o senhor pretende, aí, depois desse período de descanso, encerrar esse processo, pelo menos do primeiro escalão, atendendo aí os aliados que ainda estão na expectativa? No caso do primeiro escalão, está muito próximo de ser finalizado. Devemos finalizar ainda agora nesse mês, no mais tardar no início de dezembro. E, obviamente, que todos os cargos comissionados são nomeados pelo governador. Mas, a partir do momento em que eu indico, né, o primeiro e o segundo escalão, basicamente, esses nomeados, esses que serão nomeados, terão a autonomia necessária para formar a sua equipe, que vai trabalhar em cada pasta, para poder exatamente a gente está cobrando o secretário. E o secretário vai dialogando, cobrando, formando, motivando a sua própria equipe, sempre focado na diretriz, né, apresentada pelo governador, né, pelo nosso programa de governo, que é o nosso norte. Então, que vai estar na cabeceira, o livro de cabeceira que vai estar ao lado de cada secretário, é o nosso programa de governo, que depois vai virar um plano plurianual, que depois vai virar orçamento, leis orçamentárias.
para exatamente acontecer aquilo que nós nos comprometemos. É claro que a questão do equilíbrio fiscal é que vai determinar qual é a velocidade que a gente vai cumprir essas metas. Se a gente tiver mais folga orçamentária, financeira, mais rápido, a gente cumpre, não é, as metas estabelecidas. Se for mais apertado, isso depende do cenário internacional, do cenário nacional, a gente vai cumprir essas metas de forma mais gradativa. Por isso que eu que venho da Secretaria de Fazenda, falo com muita propriedade sobre a importância de, primeiro, garante o equilíbrio fiscal, depois, com o recurso disponível, faz-se, né, os programas, as ações que a gente programou no nosso programa de governo. Governador, na escolha dos nomes para as áreas consideradas meio, pastas mais ligadas ao gabinete, naquilo que o senhor definiu como prioridades, segurança, saúde, educação, governo, administração, o senhor levou em conta aspectos políticos ou o senhor deixou de lado esse critério para a escolha dos nomes? Olha, veja bem, é importante esclarecer para a população essa aparente dicotomia entre técnico e político. Veja só, eu sou governador eleito pelo povo do Piauí e era há pouco tempo um técnico. Não é pelo fato de eu ter participado de uma eleição que eu perdi esse caráter técnico, porque se mede essa questão técnica pela formação acadêmica, formação profissional, a experiência profissional. Então é perfeitamente possível você conjugar as duas características. A característica de você ter compromissos políticos com o programa, com o partido, com aliados, e também o comprometimento com a técnica, com a eficiência, com o conhecimento, para fazer tudo pautado com base nisso. É assim que a gente tem formado a equipe. É claro que algumas pastas não foram indicações partidárias. Algumas são indicações partidárias, outras não, são indicações diretamente feitas pelo governador, mas que irão contemplar todas as forças políticas. Irão me ajudar a governar para todos e todos os piauienses e, do ponto de vista político, irão contemplar, sim, as forças políticas que nos ajudaram a eleger. Quando você fala partidário, muitas dessas lideranças falaram, olha, o diálogo foi feito com lideranças e não com partidos. O senhor nitidamente coloca as duas coisas dentro de um mesmo cenário, do mesmo contexto. Como então convencer os aliados de que esse diálogo tanto faz ser feito com lideranças ou com os partidos e assim se contempla todo o grupo? Olha, os partidos são feitos pelas lideranças e pelos filiados. Então é normal que esse debate sobre composição do governo seja feito com os deputados estaduais eleitos e os suplentes, os deputados federais eleitos e suplentes, os senadores, as forças políticas que compõem esses partidos. É claro que os partidos não se limitam apenas aos que disputaram a eleição, mas, naturalmente, todas as forças políticas que compõem um determinado partido se aglutinam em uma ou noutra candidatura. Por isso que quando você trata com os representantes que participaram da eleição junto conosco, né, de certa forma você está prestigiando todo o partido. Então, é claro que a metodologia pode variar com cada gestor, a forma de conduzir esse diálogo. Eu realmente, como tinha essa missão de formar o nosso governo, eu procurei conversar com cada um dos líderes individualmente para poder a gente, né, poder contemplar a todos dentro das opções disponíveis para governarmos. Mas, como eu disse, o mais importante, além de contemplar as forças políticas, é o comprometimento com metas. Nós nos comprometemos a chamar 4 mil novos homens e mulheres para a Polícia Militar. Iremos cumprir. Nós nos comprometemos em descentralizar o serviço de saúde para os hospitais do interior do Estado. Iremos cumprir. Nós nos comprometemos a gerar 80 mil novas oportunidades de trabalho. Iremos cumprir. Isso eu falei nessa televisão, falei para a imprensa em geral, nos debates. Então, é isso que eu quero que a população e que a minha equipe, né, tenha em mente, que nós temos metas a cumprir. É claro que a velocidade de cumprimento dessas metas é que depende do cenário fiscal de cada ano. Um ano que é mais folgado do ponto de vista financeiro, faz-se mais no rumo dessas metas. Um ano mais difícil, você termina tendo que postergar algumas dessas ações. Agora, governador, o senhor fala muito aí nessa questão do equilíbrio fiscal e das metas, né, que devem ser cumpridas aí ao longo da gestão. Para alcançar esse equilíbrio fiscal, nesse primeiro momento, a gente pode esperar algum programa, alguma meta de contenção de gastos? Olha, sempre o primeiro ano
de um mandato é um ano de ajustes. Ajustes pela receita, pela despesa, dimensionamento de pessoal que vai ser necessário em cada área. Então, é claro que nos primeiros meses do próximo ano nós vamos fazer essa programação, esse planejamento, que irá requerer, sem dúvida nenhuma, ajustes. É um ano de planejar, é um ano de ajustar, para aí sim, a partir do segundo semestre de 2023 e principalmente a partir do segundo ano, já com um plano plurianual feito e aprovado pela Assembleia, uma LDO e uma LOA feita e aprovada pela nova Assembleia, você terá, obviamente, condições de executar o programa. Então, é natural que o primeiro ano seja um ano de ajustes. O Piauí e, vai obviamente, sentir... poderemos ter ajustes, né, no campo da despesa, dimensionando, né, a máquina pública para o tamanho adequado que as finanças, que as receitas permitem. E temos que olhar o cenário externo. Quando eu digo cenário externo como é que vai ficar o governo federal no próximo ano? O presidente Lula não escolheu ainda nenhum ministro da Fazenda. Ele vai realmente fazer essa expansão do gasto público como está querendo? Ele vai conseguir fazer ou não vai fazer? Tudo isso impacta aqui no Piauí e nos outros estados. É claro que a gente quer fazer uma gestão que não seja dependente do governo federal. Ora, nós conseguimos fazer isso com um governo adversário e perseguidor, que é esse, que graças a Deus está se encerrando no dia 31 de dezembro, do presidente atual. Imagine tendo um aliado. Mas não é porque a gente tem um aliado na presidência que a gente vai fazer um governo dependente do governo federal. Não, eu disse aqui e reafirmo. O Piauí ganhou uma independência para fazer obras e ações que nunca teve na sua história. Claro que eu vou fazer muitos pedidos ao presidente Lula. Eu sei que ele vai governar com muito mais parceria com estados e municípios. Então, eu não tenho dúvida. Nós vamos fazer a nossa parte aqui e ainda vamos receber investimentos adicionais oriundos do governo federal. Agora, insistindo nessa questão, governador, pela via da receita, está planejamento em alguma medida de implementar a receita, e tem aí essa pendência do ICMS sobre os combustíveis, que depende ainda de decisão judicial, embora esteja já em vigor no Piauí, e no plano nacional o governo federal está aí às voltas para conseguir caixa, para dar conta do novo Bolsa Família, está buscando exatamente essa folga no orçamento. Eu imagino no Piauí, que é um estado que tem uma base econômica ainda muito frágil, apesar da estabilidade. Olha, Livaldo, não há como negar que foi um verdadeiro ataque à federação, às medidas eleitoreiras que o governo atual tomou. Isso gerou consequências, tanto que, por exemplo, o Piauí conseguiu uma liminar no Supremo para não pagar a dívida bancária, como compensação ao ataque federativo que foi feito aos estados. Não sei como isso vai permanecer no próximo ano, mas eu estou muito confiante que vai ter uma conciliação no Supremo Tribunal Federal na próxima semana, que vai colocar a compensação para a União executar e não precisar de decisão judicial para a gente estar, né, garantindo esse equilíbrio dependendo de judicialização. Então, tem uma mesa de negociação no Supremo Tribunal Federal, coordenado pelo ministro Gilmar Mendes, estão lá os estados, a União, isso envolve quer queira, quer não os municípios, porque o ICMS, 25% são dos municípios. Então, eu estou muito esperançoso que vai haver essa conciliação, essa conta vai ficar para a União e o novo governo terá que pagar essa conta de compensação para os estados, sob pena de você ter vários estados colapsando. Então, o Piauí está nessa relação de risco de colapsar? Todos têm um risco. Se você continuar permanentemente sendo atacado, não é, as suas receitas em cima da hora, dentro do mesmo ano fiscal, sem você poder se programar, esse risco sempre existirá. Por isso que equilíbrio é algo permanente, é algo que você tem que estar de olho sempre, porque às vezes uma decisão que é tomada termina por bagunçar todo o equilíbrio que foi conquistado anteriormente. Mas eu estou muito confiante porque esse novo governo é um governo de diálogo, mas eu espero que já na próxima semana se tenha uma conciliação no Supremo Tribunal Federal sobre essa questão específica da queda de receitas ocasionada por decisão unilateral, digamos assim, do governo federal e do Congresso Nacional. Governador, Lídia, por exemplo. O senhor fala que o primeiro ano, né, naturalmente, será esse ano de organização da casa, pode ter até essa política aí de cortes
das despesas. Dentro desse orçamento que está sendo aprovado agora, discutido pela Assembleia para 2023, vai ser possível aí colocar em ação algumas dessas metas? O senhor acompanhou de perto esse orçamento e está negociando com a Assembleia alguma mudança? Olha, veja só, o governo não parou. Existe uma governadora, a governadora Regina, que deu continuidade ao governo Wellington Dias, e depois, em janeiro, teremos o governador Rafael. O que eu estou querendo dizer com isso? Que as obras e ações continuam acontecendo. Então, teremos, certamente, várias ações sendo inauguradas no ano que vem, que tem a ver com o nosso programa de governo, que ele foi feito alinhado, obviamente, com as ações do governo atual. Então, certamente, algumas metas já serão cumpridas no ano que vem. O que eu quis dizer é que novas ações totalmente novas, só serão constituídas após esse planejamento que normalmente é feito ao longo do primeiro semestre do primeiro ano de mandato. Então, é um ano que a gente realmente tem que olhar com mais detalhe para o cenário, para o tamanho, não é, de cada política pública para caber dentro do orçamento. Então, é um ano de planejamento, mas não quer dizer que vai parar, vai continuar tudo que está em execução. Nova maternidade de Teresina, só para citar um exemplo, para a população entender o que eu estou dizendo. Ela vai ser inaugurada, muito provavelmente, no início do ano que vem, no nosso governo. Então, está nos ajustes finais, já estão chegando os equipamentos da maternidade, vai ter a transferência da maternidade atual para a nova. Então, já vai ser uma ação que está lá no nosso programa de governo, fortalecer a rede materno-infantil na capital e no interior. Depois teremos a maternidade em Picos, em Floriano, em Bom Jesus, e aí a gente vai cumprindo as metas ao longo dos 4 anos. Bom, conversando com integrantes da equipe do senhor, eles falaram que a orientação dada expressamente pelo senhor foi de que as pessoas, a população do Piauí, quando olhar para o plano de governo em 4 anos, elas possam ver as metas todas cumpridas no final desses 4 anos. Eu perguntei, e qual delas é que traz mais preocupação, desafio para a equipe? Eles foram claros, que é o número de geração de emprego e renda, que o senhor estipulou lá, que está gerando em torno de 80 mil empregos. Como é que o senhor pretende chegar a esse objetivo que tem chamado tanta atenção da sua própria equipe? Olha, Jorge, eu sou professor, o professor gosta de fazer prova, corrigir as provas e dar a nota, né? A nota do nosso governo, na nossa avaliação, e eu espero que seja da avaliação do povo, será o percentual de cumprimento das metas que a gente colocou no programa de governo. Se a gente cumprir todas as metas que estão no programa de governo, a gente vai tirar a nota 10, se cumprir 90%, vai tirar a nota 9. Isso é que eu estou dizendo para a minha equipe. A gente tem que olhar para esse programa de governo. Claro que você tem metas, como essa que você citou, que dependem de vários órgãos. Sim. Gerar 80 mil oportunidades de trabalho não é um número simples, mas também não é um número que foi tirado, digamos assim, da cartola. Ele é baseado num período importante que o Piauí viveu e é um pouco acima do recorde histórico, né, de geração de empregos em 4 anos. Então, como eu estou muito otimista de que o governo federal vai voltar a ter boas relações com o governo estadual, teremos o aumento do investimento público federal e o nosso investimento público aqui estadual está numa crescente, eu acho perfeitamente possível a gente atingir essa meta com o trabalho de toda a equipe, né? Porque você tem empregos no campo, que tem a ver com a Secretaria de Agricultura Familiar, com o EMATEC, com a ADAP, com a Secretaria do Agronegócio, com obras de infraestrutura para o Cerrado Piauiense, por exemplo. E você tem empregos de base tecnológica na área do turismo, na ZPE, no Porto. Então, é um conjunto de secretários, uma equipe, mas que terá um plano, que será conduzido, obviamente, por mim, para a gente atingir essa meta também de 80 mil novas oportunidades de trabalho, emprego e renda para os piauienses. O senhor pretende fazer reforma administrativa, ou seja, mexer na estrutura administrativa do governo? Secretarias podem sumir, desaparecer, ou ocorrer fusões, incorporações, transferências de atribuições? Essas adequações serão feitas já no princípio do mandato? Sim, fazemos pequenos ajustes. A palavra é essa, adequações, como você citou. Não é uma reforma administrativa, como normalmente acontece quando há uma descontinuidade de um governo. Quando o time adversário entra, por exemplo, o Bolsonaro, quando entrou, falou em fechar metade dos ministérios, terminou tendo que abrir alguns depois. Agora Lula já está falando em criar vários ministérios, porque a política de cada um de descentralizar mais ou menos depende do gestor eleito. No nosso caso, como o mesmo campo político, são adequações. Extinção de alguns órgãos
e adequações de alguns para formatar o time, né, a máquina pública, em linha com o que a população aprovou nas urnas. Governador, haverá agora uma eleição na Assembleia Legislativa, que deverá ter aí os seus novos integrantes no começo do ano que vem. E na base de sustentação do seu governo, existem nomes que estão pleiteando esse espaço, essa presidência. E há a possibilidade até de uma eleição efetiva que sempre gera desgaste nessa base, nesses 22 integrantes ali que estão compondo a Assembleia e que são nitidamente eleitos na sua base de sustentação. Como é que o senhor está observando essa movimentação? Que papel tem o governo do Estado, o governador, perdão, na avaliação e na assistência a essa discussão? Olha, o Poder Legislativo é composto, Gelson, por 30 membros. Então, é uma eleição com 30 eleitores. Não é? É um poder que tem harmonia com o Poder Executivo, mas é absolutamente independente. Então, a escolha do presidente de um poder não pode ter a interferência de outro poder. Então, eu fiquei feliz de ver que a coisa caminha, né, a eleição caminha, para deputados que são da nossa base ocuparem a presidência. Isso é o que eu poderia desejar apenas. Interferir, jamais. Então, essa eventual disputa caberá aos pares, aos 30 deputados, escolherem o melhor nome para conduzir a casa a partir de fevereiro do ano que vem. Mas a disputa não é ruim, governador, para o governo, até porque gera atritos, deixa ali sequelas políticas entre a base, dentro da própria base aliada. Olha, eu não acho ruim, porque aí não é uma disputa em relação ao executivo. Se tivesse algo a ver com o executivo, tudo bem. Então, não acho que seja ruim uma disputa republicana entre 2 deputados de grande valor que queiram a presidência daquele poder. Então, não vejo. A eleição, a gente não pode achar que a disputa ela é prejudicial. Pelo contrário, olha a democracia nossa. Olha como é que eu fui eleito. Foi disputando contra um time adversário, ou alguns times adversários, né? A população escolhendo, olhando. Então, lá, que só são 30 eleitores, mais fácil ainda de haver o entendimento, ou antes ou depois da eleição, para conduzir a casa. O fato é que o executivo não cabe a nós, não é, interferir numa eleição como essa, ainda mais nesse cenário tão favorável ao governo do Estado, em que os postulantes são todos da base do governo, que venceu junto conosco a eleição no último dia 2 de outubro. Mas se dependesse da sua mediação política, se o senhor fosse provocado para isso, o senhor recomendaria já o consenso para evitar a disputa? Não, veja só, se chegarem ao consenso, eu vou bater palmas. Significa que a casa resolveu a disputa sem precisar da eleição. Mas se houver a disputa, né, como está o cenário nesse momento, não tem problema algum. É isso que eu quero dizer. Não há nenhum tipo de problema. Não vai gerar, na minha visão, nenhum prejuízo, né? Nem à casa e muito menos em relação ao governo, que são poderes independentes, mesmo sendo harmônicos, mas são absolutamente independentes. Então, eu desejo que a casa faça o debate. É um debate interno, como eu disse, são 30. Eu sei que todo mundo se interessa pela eleição, normal, porque é um poder que de certa forma, decide muita coisa sobre a vida em sociedade, mas está sendo discutido a chefia daquele poder, a forma como é conduzido os trabalhos internos. Né? A questão das leis que vão ser mandadas, que vão ser feitas, terá todo o debate público para a sociedade acompanhar, e o presidente é um mediador desses debates, garantindo o cumprimento do regimento. Então, eu vejo com muita tranquilidade, havendo ou não havendo a disputa, eu acho que é saudável, não é, esse momento da Assembleia Legislativa. Nós temos que respeitar a decisão dos 30 homens e mulheres que foram eleitos pelo povo, assim como eu. Então, o mesmo voto que elegeu o governador, elegeu o presidente, elegeu também os deputados. Então, os deputados têm a mesma legitimidade para representar o povo, claro que no caso deles é um coletivo, do que o governador também tem. Em outras palavras, você está dizendo que o governo já ganhou, o grupo político do senhor já ganhou com esses dois que estão na disputa, e aí pouco importa como ela se desfecha. Eu acho que se fosse a análise do ponto de vista político, entre base, situação e oposição, como os candidatos são da situação, né, até nesse aspecto, né, já demonstra, né, essa harmonia da casa. E análise partidária, considerando que o senhor é do PT, né? Não, mas veja só, eu fui eleito governador com a força de todos os partidos.
Então agora eu tenho que separar o Rafael militante do PT, filiado ao PT, do Rafael governador. A gente tem que governar com todas as forças que compõem, que estão até mais aglutinadas em menos partidos. PT, MDB e Solidariedade. São os 3 partidos que elegeram deputados e que são da nossa base aliada. E é com eles, obviamente, que nós vamos fazer a discussão, respeitando sempre a oposição, como sempre nós fizemos. Eu sempre costumo dizer que a oposição ajuda o governo a errar menos, a acertar mais. Portanto, espero que esse papel, que é previsto pela democracia, realmente aconteça, né, entre base e oposição e a relação com o executivo. Governador, os telespectadores estão aqui acompanhando a entrevista. Tem pergunta aqui de telespectador interessado aqui em saber se o senhor já tem uma definição e quando é que deve ser anunciado o comandante-geral da Polícia Militar e também aí o comando, né, do Gabinete Militar. Bom, veja só, o Gabinete Militar eu ainda vou decidir, mas com relação a comando da Polícia Militar, Delegacia Geral, essa decisão passa agora também pelo secretário que eu indiquei, o doutor Francisco Lucas. Então, ele vai ter autonomia para apresentar os nomes que ele acha que irão melhor conduzir a gestão dele. Porque quem será cobrado pelas metas será ele. Então, ele tem que realmente, né, indicar um comandante da polícia e um delegado geral e todos os demais cargos lá, claro que em parceria, em concordância comigo, que fui eleito governador, mas é porque realmente a meta será cobrada do Chico Lucas. Você não quer saber? Então, quer saber do resultado que ele vai apresentar? Eu quero o resultado, a população me elegeu para isso. Eu formei a equipe, já escolheu o Chico Lucas, é um grande quadro. Foi uma das indicações que eu coloquei que recebeu o maior respaldo da sociedade. Então, tenho uma confiança plena, ele foi o coordenador geral da minha campanha, é o coordenador da equipe de transição da parte do novo governo. Portanto, como a segurança pública é uma prioridade, a gente indicou um dos melhores executivos que nós temos à nossa disposição. Aí a tuitada será do Chico Lucas. Agora, governador... Eu acho que se ele quiser seguir o governador, que agora, o nome vai nomear, ele segue o mesmo modus operandi de anunciar pelo Twitter. Agora, governador, eu e a Lídia, nós temos circulado bastante no meio político e a gente sempre ouve a seguinte avaliação, interpretação, que o senhor teria esquecido a bancada federal na composição do governo. O senhor adotou critérios, eu vejo até representantes federais com lideranças ligadas a essas representações no primeiro escalão. Mas ninguém melhor do que o governador para esclarecer isso. Olha, isso não existe, porque a mesma pessoa vota num deputado estadual, num deputado federal e no governador. Então, no momento que eu estou contemplando, né, indicações da base estadual, essas pessoas trabalharam também pela bancada federal. Então, naturalmente, há uma correspondência entre os federais e alguns estaduais. Como são menos federais do que estaduais, normalmente um federal faz dobradinha, como a gente costuma dizer, com alguns estaduais. Então, de certa forma, a bancada federal também está contemplada, né, na nossa formação, respeitando as forças políticas, porque é um time só. Então, eu poderia citar aqui diversos exemplos, mas, naturalmente, as pessoas reconhecem o que eu estou colocando. O fato é que a ligação permanente no cotidiano do governo é do executivo estadual com o legislativo estadual. Do mesmo jeito que em nível federal, o cotidiano do governo é o executivo federal com o legislativo federal. Então, é naturalmente do mesmo jeito que no caso de uma prefeitura, é o prefeito e o executivo municipal com o legislativo municipal. Essa é a relação cotidiana. É claro que você não faz a política só observando esse cenário. Você tem que estar sempre procurando uma boa relação com a bancada federal, com os senadores, né, com forças políticas que não foram eleitas, com os partidos políticos. Então, não é uma ciência complexa, não é uma ciência fácil, ciência complexa, a ciência política, né? A gestão, então, não é algo exato, é algo das relações humanas, mas a gente pode estabelecer critérios objetivos para fazer justiça com o time que nos ajudou a sermos eleitos. O senhor fala aí das forças políticas que não foram eleitas, né, no caso, a oposição. E a gente já viu partidos como o PDT,
que o partido não esteve unido ao seu lado, mas já recebeu uma orientação nacional do presidente Carlos Lupe para buscar essa aproximação. Nesse primeiro momento, tem espaço para um diálogo com nomes da oposição que queiram se aproximar ou esse diálogo vai demorar aí mais um pouco? Não, o diálogo sempre vai haver de maneira bastante republicana. Agora, do ponto de vista de base política, de apoio, nós queremos, obviamente, governar com o time que esteve com a gente ao longo das eleições. É respeitar a vontade do eleitor. Então, na hora que você começa a misturar isso, você vai confundir o eleitor. O eleitor vai, que é isso? Eu votei nesse time. Esse time foi majoritário, ganhou respeitando a regra do jogo. Como é que você já vai... Então, da minha parte, né, o nosso esforço é para contemplar bem a base aliada que foi eleita junto conosco, mas teremos um diálogo absolutamente republicano com as forças de oposição também. Dialogar sim, governar depende, né? Participar do governo depende. Participar do governo é quem participou da eleição nesse time. Muito bem. Governador, estamos chegando aqui ao final. O senhor vai tirar algum período de descanso? Pretende ter um período de férias antes de assumir efetivamente? Já planejou isso? Estou precisando. Vou viajar hoje, aí com a família, tirar aí 2 semanas de descanso. No retorno, né, já vai ser a fase derradeira de formação do governo até o momento da posse. Então, eu realmente estou precisando desse descanso, desse momento com a família, com os filhos, para poder também estar muito presente na vida deles. Paga um preço alto nesse processo? Ela termina pagando um preço no sentido de menos convivência, né? Mas, como eu disse, o importante é a qualidade desses momentos de convivência. Então, você está com os filhos, tem que estar com os filhos realmente brincando, ensinando, aprendendo, e realmente vivendo aquele momento, ainda que sejam poucas horas, poucos minutos. Então, eu acredito muito nisso, né? Até porque eu tive a experiência própria, né? Quando filho, meu pai tinha uma vida política e profissional muito agitada, é absolutamente normal a gente conviver um pouco menos, mas os momentos juntos são sempre momentos muito especiais. Governador, então serão 2 semanas sem tweets? Não, pode ter Twitter. A internet funcionando, né? E a gente sinal, tomando a decisão, a gente papoca o Twitter lá. No Twitter. Governador, muito obrigado pela participação aqui no Estado do Piauí. Entrevistamos o governador eleito aqui no Jornal do Piauí, Rafael Fonteles. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, uma boa tarde e também já um bom final de semana a partir de amanhã, de sábado, para todos os piauienses.